Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um episódio de O Legado e hoje nós temos aqui uma convidada especial, Jaciara Frazão, presidente da AMAR, Associação de Mulheres e Mães Atípicas do Maranhão, e também mãe atípica há 30 anos. E ela vem hoje contar para todos nós como é essa trajetória, como tem sido essa experiência há 30 anos, né? E aí, Jaciara, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem? É uma honra estar aqui hoje, né, para ser essa voz que as pessoas às vezes não conhecem o que que é maternidade atípica. Então, é uma grande oportunidade, né, estar aqui para falar para as pessoas, para a sociedade em geral, para compartilhar a experiência de ser mãe atípica e também ser também uma, digamos, uma empreendedora social, né, Que porque a legal, gente a importância da gente levar para a sociedade, para o público, o que que nós devemos fazer para atender essas famílias. que legal. E quem é Jaciara Frazão, além do título de mãe atípica? É uma pergunta interessante, né? A gente às vezes esquece, né, que É, antes de ser mãe atípica, a gente é mulher, né? Eu sou enfermeira por sim. formação, né? Eu sou presidente da AMAR e também me sinto também, como eu falei, né, uma voz, né, para as mulheres, no caso, não só para as mães atípicas, porque quando a gente faz essa luta pelos direitos da pessoa com autismo, a gente também, muitas das vezes, como eu falei, se esquece que é mulher. Então, eu sou, na verdade, uma mulher lutadora pelos direitos não só das mães atípicas, por isso que a AMAR, o nome é Associação de Mulheres e Mães de Autistas. Então, eu sou Sim. uma mulher que sou forte, porque a maternidade me ensinou a ser mais forte, e também esperançosa, porque a gente luta pela não ter mais preconceito na sociedade. Sim. Então, essa sou eu. Rapaz, Jaciara, me conta aqui como é que foi receber esse diagnóstico há 30 anos atrás, que ninguém nem sabia o que que era autismo, né? Sim, foi difícil, muito difícil, porque a gente não espera ter um filho atípico, né? Toda mãe, ela se prepara para ter uma criança sem nenhum tipo de diagnóstico, sem nenhum tipo de deficiência. Às vezes as pessoas se assustam, dizem, ah, deficiência, né? Mas a gente usa assim esse termo por direitos, né? Que a gente realmente, o autismo, por fim de direitos legais, a gente tem que dizer que é uma pessoa com deficiência. Então, foi muito difícil. Mariana foi diagnosticada com 3 anos de idade. Mas eu observei que o comportamento dela, o desenvolvimento dela não era adequado para a idade. Então, era um bebê, no caso, né, já com 6 meses, eu já identificava aquele olhar distante, às vezes ela muito quieta. Então, isso me fez me preocupar, na verdade, com o comportamento dela, com o desenvolvimento dela. E naquela época, né, ela tem 30 anos hoje, então, há 27 anos atrás, ela realmente. Ninguém ouvia falar sobre autismo. E até como profissional da saúde, como enfermeira, também a gente não aprende nas faculdades, não existe uma cadeira específica, né? Ninguém nem sabia o que que era autismo. Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei na verdade, a levar ela para profissionais, e os profissionais também não sabiam o que fazer. Então, foi Meu desesperador. Deus. Foi bem desesperador. Então, a gente chegava nos profissionais de saúde e eles olhavam e diziam: Não, mãe, é uma criança normal, os estímulos dela, os reflexos, tá tudo bem. Mas eu sabia que não estava, até porque é minha segunda filha, né? Então, não era mãe de primeira viagem, então Então, eu tu sabia tem, no disso. caso, tu Eu tinha uma tenho filha duas filhas, anterior e sim. ela A normalzinha e Mariana é mais tal, nova, mais né? Eu nova, tenho né? uma Manu, que é a mais velha. Sim, E aí a gente começa a observar a diferença, né? Que existe uma sim, diferença no comportamento. O que que é a característica de uma diferença que a gente deve observar de uma criança que tem algo diferente de investigar o TEA? É uma criança que ela não tem ali aquele olhar, né, aquele vínculo de compartilhar como uma comunicação, né? Porque o hum, olhar, o vínculo afetivo com a mãe na hora de amamentar, a criança olha para a mãe, então o olhar para o outro ele não existe. entendi. E também eu identifiquei, ela colocava as mãos assim muito forte, assim uma contra a outra, e ficava como se estivesse insegura, né? Como se estivesse assim preocupada com alguma coisa. Um bebê não anda preocupado com nada, né? Então, Saquei. eu achava aquilo muito diferente. O choro contínuo, sem parar o tempo todo. Ela não ouvia o chamado, que é normal uma criança já com 6 meses, 7 meses, você chamar e ela virar, né? Fazer a escuta, né? Então, eu achava até que ela nem escutava. Por isso, a importância do exame Bera, né? Que ela fez também, que é para ver se tinha alguma dificuldade auditiva. Então, graças a Deus, eu tive esses acessos, que muita gente não tem, mas eu tive esses acessos de investigar, de procurar saber o que tinha. E, assim, como na minha vida tudo foi muito rápido, eu não tive luto, digamos assim. Eu tive o diagnóstico da minha filha, me deram o diagnóstico e eu sofri aquilo como se fosse o fim. Uhum. Eu sempre fui muito, assim, esforçada para querer lutar e saber o que estava acontecendo. Então, foi uma busca de profissionais. Eu comecei a querer saber o que era, e comecei a estudar sobre o assunto e não tinha nenhum tipo de informação.
No Maranhão não existia. Quem quisesse algum tipo de informação teria que buscar fora, em outros estados. E aí a gente começou essa luta aqui no Maranhão com as associações, né? As associações, essas entidades são muito importantes para essa rede de apoio. Tu acha que essa tua inteligência, né? Tem que ter inteligência emocional nesse momento, né? Uhum, Como tu disse, eu não tive tempo de luto. E para quem sim, não sabe, a questão do luto no autismo é justamente isso. É você é, admitir que aquele filho não nasceu normal. Então, você tem que se desapegar disso e passar a resolver a sim. situação da criança que nasceu, né? Com as características que nasceu. Então, nesse caso, tu acredita que a tua profissão como enfermeira fez com que tu agisse antes mesmo de sentir, né? A gente, como profissional de saúde, a gente tem essa questão desse olhar para poder ver o tempo certo, né, de agir de O alguma forma time. o socorro, né? Isso. Então, eu realmente eu olhei e disse, não, eu não vou ficar de braços cruzados, eu vou em busca do que é, o que ela tem, que eu não sabia o que era. E aí eu fui para o primeiro passo é ir procurar um médico, um especialista, um neuropediatra, e eu procurei uma neuropediatra e ela usou a primeira vez a frase, na época eu dizia traços de autismo, ou seja, era digamos, algo que identificaria como um autismo. E para mim, naquele dia que ela falou isso, eu nunca tinha escutado essa palavra autismo. Uhum. E aí eu perguntei, como assim autismo? O que que é? É uma doença? Algo terminal? O que que vai acontecer com a minha filha? Aí ela olhou para mim e disse: Olha, ela vai precisar de uma equipe multiprofissional, ela vai precisar de terapias para ela desenvolver aquilo que ela não conseguiu na fase ideal, né, adequada. E aí eu fiquei perdida, né? Aquilo ali para mim foi algo que eu não sabia o que fazer. A médica simplesmente disse que a partir de então eu teria que lutar por ela porque ela não tinha nenhum tipo de autonomia. Então foi Entendi. muito difícil. Então, a gente pode até, a próxima pergunta seria sobre isso, né? Quais foram os maiores desafios, né, que você enfrentou no início dessa trajetória, né? Sim. Principalmente a escassez dos Os profissionais qualificados, profissionais, né? sim. Mas também essa descoberta dia após dia, né? Porque todo mundo diz, é uma doença, e o autismo não é uma doença, Sim, né? As pessoas confundem muito, então essa dificuldade de achar os profissionais foi exatamente isso, porque os próprios profissionais, eles não tinham nenhum tipo de direção. E o que é muito doído, né, assim, muito doloroso para uma mãe, para uma família de pessoas que têm um filho atípico, é a pessoa dizer, ah, ele é doente, ah, dá um remédio então, procura um remédio para ver se passa esse choro que não para, né? Então, assim, os próprios profissionais, eles não sabiam o que falar para as mães. Então, a neuropediatra só identificou, mas ela não tinha, tipo, um direcionamento de uma certeza. E é isso que preocupa a mãe atípica, que a gente não tem certeza de nada. Do futuro, do que iria acontecer caso eu faltasse. Então, assim, era tudo muito incerto. Não tinha rede de apoio, não tinha associações que, no caso, não eram fundadas, né, com esse acolhimento que existe hoje. E isso deixa realmente nós, né, familiares, sem saber como enfrentar. Então, sim. assim, no meu caso, eu comecei esse enfrentamento familiar, né, também, porque ninguém sabia, se eu não sabia, a família ficou perdida, todo mundo Isso que eu ia te ficou sem saber o que perguntar, fazer. isso que eu ia te perguntar, bem aí, como foi internamente, né? Sim. De que maneira que essas pessoas do teu convívio encararam também o diagnóstico, como é que elas fizeram para apoiar de alguma forma, porque a gente sabe hoje que de 0 a 10, 3 pessoas têm rede de apoio, né? Na verdade, eu vivi o período do autismo quando as pessoas diziam que a culpada era a mãe. Existia um fator que todo mundo dizia que a mãe de autista era uma mãe geladeira. Era essa expressão que utilizava. Por que mamãe geladeira? Porque ela Por que não mamãe passou, geladeira? ela não passou o carinho necessário ou a criança nasceu porque ela não estimulou. Ah, entendi. Então, as mães, quando os filhos nasciam, ficavam tudo desesperada para poder, tipo, fazer o que a gente chama no desenvolvimento infantil, os maniês, né? Ficar conversando, ficar dizendo, mamãe tá aqui, ficar com esses estímulos. E quando a mãe recebia esse fato, né, essa fala, que era mamãe geladeira, ela ficava, meu Deus, será que eu não fiz isso? Será que eu não estimulei adequadamente? Será que eu errei? Então, Ela já tem a culpa a interna, culpa. imagina ser culpada pela sociedade ou por um familiar. Meu Deus, que A situação. gente no caso, é jogado essa culpa, né? Então a mãe começa a se desesperar. Então ela se anula como pessoa, né? E passa a viver pelo filho, né? A querer realmente dar ali aquela proteção, que é muitas das vezes confundida. As pessoas acham que quer esconder, que, não, que a mãe não sabe como lidar, mas na verdade é porque ela se sente sem saber o que fazer, né? Com Entendi. essa culpa em si e piora tudo, as emoções, ela não trabalha mais, às vezes entra em depressão.
Então, essa mulher, ela realmente, ela precisa, né, de ajuda, né, de políticas públicas e, infelizmente, a gente não encontra, né? A gente fica nessa correria, na verdade, por uma resposta e é muito lento ainda para o autismo, ainda nos dias de hoje, as crianças, as pessoas serem diagnosticadas. Ainda o acesso a esse serviço ainda é muito difícil. Engraçado, né? A gente está falando de uma diferença de De 30 30 anos, né? anos. Mas isso é aceitável no começo. Agora, Uhum. hoje, depois de 30 anos, ainda viver situações como essa. E o que é pior, né? A gente está chegando num quadro mais assustador, que é essa questão das mães que elas acabam tirando a própria vida, tirando a vida Sim. dos filhos, né? Uma questão mesmo de não ter rede de apoio, ou se não, de se encontrar perdida, né, no meio dessa situação. É bem pesado. É, é bem É bem difícil. difícil. Jaciara, como nasceu a AMAR e qual era o teu real objetivo quando tu criou essa associação? A Má nasceu exatamente com essa força de compartilhar o que eu passei e sem querer que outras mães passassem. Porque como eu tive essa dificuldade de ter acesso às terapias, de ter acesso às informações, de onde encontrar os serviços especializados, de trabalhar o meu psicológico, de saber, muitas das vezes até me entender, né, como naquele momento como mãe atípica. E aí eu percebi que isso poderia ajudar outras famílias. Como eu sou profissional de saúde, apesar de ter tido muita dificuldade, mas ainda assim eu consegui encontrar esses serviços com os colegas, hospitais, buscando Sim. especialistas da área. Mas tem muitas mães que não têm esse contato, né? Não têm essas conexões, então se torna mais difíceis. E eu via nas redes públicas, no centro de saúde, né, do município de São Luís, eu via a grande lista de fila de espera para agendar até um especialista. E quando conseguia essa mãe agendar, como era não é- era um, ser- é um- era um serviço centralizado, não tinha centros, TEAs, né? Então, quando ela chegava a agendar um atendimento, a vaga já não existia mais, porque era tipo 5 vagas para todos, não só para quem era mãe atípica. O neurologista era para toda a cidade. Então, quando imagina você, uma mãe, sair de casa, mãe atípica, para marcar um agendamento, sair de madrugada, quando chegava a vez dela, a senha dela, já tinha sido preenchido. Então, eu comecei a ver que aquilo que, entre aspas, era tão difícil para mim, era mais impossível para outras pessoas. E Entendi. aí, com isso, eu comecei a fazer conscientização nos meus locais de trabalho, com os meus colegas, comecei a participar de ações sociais, e aí eu via que eu podia ajudar outras famílias. E isso a gente foi se organizando, quando eu percebi, o terraço da casa da minha mãe, que era bem maior, né, para atender mais pessoas, já estava virando já um Uma centro, central de marcação. era um centro de atendimento. E aí a gente começou, essas foram as primeiras reuniões, eu falando para as pessoas que elas não estavam sozinhas, que eu contando a minha história, que não foi o fim, na verdade, o diagnóstico tem algo além do diagnóstico, né? Tem uma pessoa que pode trabalhar. Então, eu comecei a falar para as mulheres, para as mães, que elas podiam também vencer como eu venci. E isso elas tinham esperança, né? No caso, elas ficavam sendo amadas, né? Elas se sentiam também Acolhidas. acolhidas. E a gente começou essas reuniões que no começo eram 30 pessoas, depois começou a ser 50, depois começou a ser 100. E eu comecei a Nossa. rodar a cidade com casas, digamos, de atendimento. Como assim? Onde cedia um local para eu ia com essas mães locais para a gente poder fazer o acolhimento. Levava uma Então, equipe eu contigo? levava uma equipe de colegas. E aí tem sempre, né, os malucos juntos, né? Os amigos para vestir a camisa. E aí eu só dizia, ó, vamos lá, vamos fazer uma ação social que vai ter muitas pessoas para ser atendidas na comunidade. Aí iam colegas minhas enfermeiras, iam Legal. assistentes sociais, que foi muito importante. Conheci médicos voluntários, né, psicólogos, que foi muito importante também no começo para trabalhar o psicológico das Terapia. mães. Então, a Maia, ela foi fundada para fazer esse acolhimento da mãe atípica, realmente dar esse suporte, essa rede de apoio que a mãe não tem, que ela não sabe realmente como encontrar, né, essa resposta para o filho de tratamento, de terapias. Então, ela precisa estar bem, ela precisa estar com a saúde dela bem para poder cuidar do filho, porque senão, como tu falou, né, tem muitas mães que tiram a própria vida Sim. pelo desespero de não saber o que fazer. Então, não é fácil, ainda não é fácil, como eu falei no dia de hoje. E a Má, ela é exatamente para as mães, como eu falei, saberem que elas não estão sozinhas, que ela pode contar com a Entendi. gente. É, assim, de lá para cá, tu tens hoje como ter uma noção do impacto que a AMAR
causou já, e causa nas vidas, Sim. né, dessas mães atípicas. E tu tem hoje como mensurar pra gente, já são quantas mães que estão sendo assistidas pela AMAR, por onde ela já existe, implantação? Já foi É, implantada, no caso. assim, cadastradas, nós temos polo em São Luís, Bacabal, Paulino Neves, Barreirinhas? Barreirinhas. Então, tem em torno de, eu acredito que quase 1.000 mulheres. Nossa, 1.000 mulheres dentro do Maranhão, isso sem as que não cadastramos, sendo aquelas que chegaram, muitas desistiram, sim. como que muitas também que chegam e às vezes elas, graças a Deus, encontram um centro especializado na sua cidade, aí a gente entrega esse suporte, né, para esse centro especializado continuar aquilo que a gente começou. Então, já foram muitas, muitas pessoas, muitas mães. É, atualmente, a gente não tem só a AMAR como associação, né, que presta Uhum, esse tipo de assistência. E não somente para as crianças, também para as mães atípicas. sim. Mas o que diferencia hoje a AMAR em relação a tantas outras associações, no que diz respeito a reconhecimento a nível estadual e nacional? É esse atendimento à mãe, né? Esse Uhum. atendimento à mãe, e principalmente mãe baixa renda, mãe que não tem nenhum tipo de condições, né, de buscar um atendimento particular, que é muito caro. E a gente busca sempre parcerias, né? Então, a maioria tem esse diferencial por buscar parcerias para poder a gente conseguir dar esse resultado de atendimento. Então, hoje a MAR tem um atendimento com um neuropsicólogo que na rede particular custa realmente muito caro e a gente consegue levar esses voluntários. E o diferencial que eu vejo é exatamente a mãe ser atendida de uma forma que ela vai vencendo digamos, essa negação, né? Que tem muitas mães que chegam negando o diagnóstico, muitas das vezes elas mesmas querendo tirar a própria vida, estão abaladas, são abandonadas pelos maridos. Existem muitas mães solos, né, que não têm apoio de ninguém, e quando ela chega na MAI, ela se sente acolhida. Então, o nosso diferencial é esse acolhimento. E a AMAR hoje ela é sustentada por iniciativa privada? Como é que Sim, a funciona? gente tem muitos parceiros, né? Como eu Padrinhos? falei, né? Nós temos parceiros, temos madrinhas, pessoas que se sensibilizam e que chegam a perguntar qual é a necessidade maior, vão lá conhecer o nosso trabalho e a gente sempre busca para que isso melhore a qualidade de vida dessas famílias. Então, se não existisse essas madrinhas que apoiam, essas pessoas sensíveis à causa, a gente não conseguiria fazer um trabalho bem feito. Com certeza. E quais são, tu tens aí noção de quantos profissionais hoje estão cadastrados como voluntários na AMAR? Tem em torno de 20 profissionais, né? Porque em cada cidade a gente vai fazendo que os profissionais sejam locais, até por causa da Questão de logística, né? logística, sim. Que o voluntariado, ele realmente ele demanda essa questão do deslocamento, dos gastos, e a gente sempre faz essa sensibilização na cidade de cada polo. Mas cada vez mais tem aumentado, mesmo que não seja fixo, mas tem nessa faixa assim, de 20, 30 pacientes, aliás, profissionais, que nos ajudam. Entendi. E existe algum reconhecimento a nível estadual e nacional em relação à AMAR especificamente? Sim, a gente recebeu uma premiação, né, ano passado. A gente, na 13ª Conferência dos Direitos Humanos, a gente recebeu uma premiação como na categoria das pessoas, do direito da pessoa com deficiência, o reconhecimento como uma entidade que faz um trabalho realmente social a essas mães atípicas. Então, foi a única associação que foi reconhecida. Isso Nacionalmente. nacionalmente. Então, a AMA hoje não é mais só a AMA Maranhão, mas é a AMA Brasil. Legal. Que bom. É, quais são as maiores dificuldades enfrentadas hoje pelas mães atípicas diante de tudo que já foi explanado aqui, levando em consideração que a gente já está num outro momento, onde as informações estão mais disponíveis, onde já não existe mais só a AMAR como a associação, que ela foi, pelo que eu entendi, ela foi a única durante muito tempo, né? Então, atualmente, qual é a nova necessidade, né? Qual é hoje a nova dor dessas mães atípicas? Uma vez que a gente já evoluiu um pouquinho, né? Sim. Deveria ser muito mais, mas enfim. É, olha, eu vou dizer nem assim uma nova situação, mas algo que tanto veio de antes e durante e E hoje permanece do mesmo jeito. permanece é o preconceito. Ainda é. Ainda é muito grande. As Nossa. pessoas olharem com a questão da exclusão, né, nos ambientes sociais, as pessoas olharem diferente, né, falar palavras pejorativas. E isso não mudou, infelizmente, mesmo com a sociedade avançando, né, com mais informação, que já está sendo muito divulgado o que é o autismo no dia de hoje,
mas o preconceito com o autista e a família atípica é muito grande ainda, permanece muito grande Gente, ainda. é engraçado, né? Porque, tipo assim, no meu ponto de vista, eu acho que o que mudou foi a maneira como diagnosticou-se, Uhum. né? Mas eu vejo que isso aí, lá de trás pra cá, tem um monte de gente que vive uma vida normal e que é autista. Sim, as pessoas Eu mesmo acham acho que eu que. conheço meia dúzia, se eu não for também, tá? Não, não tô com brincadeira, Não, não não, é sei. porque eu tenho umas coisas assim que eu não me dou muito bem. É, Mas, enfim, e eu fico também imaginando isso, essa o questão, acesso ao o acesso. serviço público também ainda é muito lento. O que eu falei dessa questão de agendamento, de centralizar essas marcações, ainda continua ainda sendo algo muito difícil para essa família, porque as filas de espera são muito grandes ainda. O acesso para elas iniciarem essa terapia também, como eu falei, é caro o tratamento, então ainda são poucos profissionais, né, neuropediatras no Maranhão, são poucos. Esse caro que tu fala, pra gente ter uma noção, assim, hoje pra gente contratar pra gente ter o diagnóstico especificamente, a gente precisa de quais profissionais e quanto custa, Porque se como, for particular. sim, como tem que ter uma consulta com um neuropediatra aqui no SUS, são poucos neuros, né? Hum, Então, daí, se a mãe quiser logo acelerar e saber o que, é que o filho tem para investigar, ela tem que pagar em torno de R$ 400, R$ 500 uma consulta com um neuropediatra particular. certo. E aí ele vai encaminhar para fazer essa investigação, que muitas das vezes, de acordo com a conduta dele, seria avaliar que precisa de um fono, um TO. TO é muito difícil também encontrar hoje esse profissional. Ele está bem escasso, né? As faculdades, né, agora que estão, de novo, Sim. abrindo essas turmas de terapia ocupacional. Psicólogos, mas tudo tem que ser voltado cientificamente ao autista, né? No caso do autismo. As pessoas não só ser um profissional de fono, psicólogo, precisa ser especialização nessa graduação, no caso, essa pós, para atender esse paciente. Aí tem a terapia ABA, tem também a questão nutricional, a seletividade alimentar, que é muito forte. Então, assim, para Já- fazer toda essa investigação, essa equipe multiprofissional de relatórios, para levar para o médico, para ele definir o diagnóstico, dizer é ou não autista, que é só o médico que pode definir, sim. então isso aí dá em torno de quase R$ 30.000. Porque não é só um dia, eu vou só uma sessão na fono. Ele tem que ir, basicamente, 6 sessões da fono, no mínimo. E a gente não determina quantas são. É o profissional que vai dizer se são 6, são 7. Da mesma forma, os demais. Então, se torna caro pela quantidade de sessões, quantidade de vezes que tem que ir por semana, que no mínimo tem que ir mais de 3 vezes por semana. E isso é falando por baixo, né? Fora exames, tubera, Medicação. medicação. Também que muitas das vezes falta, né? No E aí a SUS. Massurge oferece toda essa parte de assistência gratuitamente. Sim, gratuitamente e com parceiros para os exames que a gente não realiza, né? Que como a gente não tem laboratório, não tem essa questão dos exames, então a gente tem as parcerias, né? No caso de Barreirinha, Sim, nós temos grandes parcerias para realizar esses exames. Então a gente acaba tendo um valor menor, com desconto por causa da parceria, para poder alcançar, essa família alcançar pelo menos esses exames, porque para não sair, digamos, do interior para a capital, é um gasto maior ainda, por conta de sim, deslocamento, sim, etc. sim, sim. A logística é absurda. Então, é importante, né, ter madrinhas, né, ter apoiadores, ter realmente parceiros. Com certeza, com certeza. O que você diria hoje para uma mãe que acabou de receber um diagnóstico, né? E com certeza, né? Toda mãe que recebe diagnóstico, a primeira coisa que ela pensa é no futuro. Sim, E se ela faltar, né? Então, qual seria um essa é a maior recado, preocupação de né? uma Essa é a mãe. maior preocupação, com certeza. E aí, qual seria esse recado? Primeiro, tem que ter fé, né, foi algo que me ajudou muito, né, a ter fé e acreditar que tudo aquilo que eu estava vivenciando no início, aquilo ali poderia ter sim uma mudança, porque a gente precisa acreditar nos nossos filhos também. Então, eu sempre acreditei na Mariana, né? Sim, Eu sempre acreditei que era no potencial dela, por mais que eu andasse por profissionais que dissessem, ela não vai falar, ela não vai ler, ela não vai interagir, ela vai ficar com estereotipias forte todo o tempo, que, né, no caso de Mariana, ela tinha um autismo bem clássico. Na verdade, foi interessante por esse sentido, né? Eu convivi com todas as fases do autismo na minha filha. sim. Por São 30 quê? anos, né? Por quê? Porque com as terapias e os estímulos, você consegue ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, como a terapia é importante, né? Então, o estímulo da fono para ela falar, que ela não falava, a estimulação em hospitais direcionados para a locomoção, porque ela não tinha aquela força no andar, é,
a psicoterapia para ela poder realmente entender os seus medos. Ela tinha medo de passar no viaduto, ela tinha medo de pessoas, ela tinha medo, ela não olhava no olho das pessoas, e hoje ela se comunica da forma dela, ela fala o que ela sente. Antes, para mim, isso era impossível. Então, Sim, eu diria para essa mãe atípica, acredite no seu filho, porque ele pode sim ter uma qualidade de vida se você estimular, se você acreditar que ele é capaz. sim. Então, as mães às vezes pensam com o diagnóstico, é o fim, eu não tenho mais o que fazer, eu vou deixar de qualquer jeito. E acreditar que você não está sozinha, né? Para as mães que estão me escutando, que estão me vendo, você não está sozinha. Então, é acreditar que você tem primeiro Deus, que a fé me ajudou bastante, né? É a fé em Deus, acreditar que Ele nunca nos deixaria sozinhos. E acreditar também que você é importante nesse processo. A mãe, a família é importante. A família, a rede de apoio Família familiar como um é todo. muito, muito importante. Então, e dizer que você pode sim mudar a sua história, né? Não ter só um diagnóstico também materno de Sim. desistência. E eu não desisti. E graças a Deus eu tô aqui para falar sobre isso. Que bom, que bom. E é uma oportunidade também para esclarecer muitas coisas, muitos pontos para as mães, né? Para as mães Sim, atípicas. E eu entendo que buscar a informação e buscar no tempo certo, sim. né? Isso é um fator relevante para a evolução dessa criança, não é Sim, isso? quanto mais rápido o diagnóstico, né? Quanto mais rápido precocemente entender que precisa, sim, investigar o que a criança tem, mais rápido ela vai conseguir ser estimulada. Então, uma criança consegue ser estimulada com meses, porque hoje em dia a gente já consegue identificar o que a criança tem, a característica do autismo, com meses de idade. Então, é importante, quanto mais rápido, como você falou, o diagnóstico precoce, estimular, buscar terapia e informação sobre aonde encontrar esses atendimentos. A informação é tudo, gente. Informação é tudo. Informação salva as Sim. vidas, né? Tanto da mãe quanto da criança. E falar em informação, eu observei na tua rede social, recentemente, da própria Mar, que tu participou de um dos principais congressos nacionais que teve em São Paulo, né? Sim. E o que foi que aconteceu lá? O que que tu foi buscar lá? Fui buscar exatamente essa questão de não só dar medicamentos, né, para criança, apesar de que o medicamento é importante, mas buscar na saúde integrativa, né, que o congresso foi basicamente não, foi o foco principal foi falar sobre a saúde integrativa. Então essa importância realmente da alimentação, do esporte, né, de você procurar realmente fazer com que o natural, né, a medicina natural, no caso, melhore a vida da gente, não só buscar, no caso, algo pronto, né, de dizer assim, eu vou fazer algo só para imediato ali de uma medicação e a criança não avançar. Então, assim, para mim foi um divisor de águas, porque eu fiquei muito impactada com os resultados. E eu fui em busca para trazer para as famílias amar, porque não é algo difícil de achar, é algo, né, que está ao alcance das famílias carentes. É aquilo que ela pode se utilizar da forma mais natural, da aromaterapia, fitoterapia, ozonoterapia também. Então, assim, todas essas terapias, né, integrativas é importante e eu não tinha esse olhar. Mesmo com profissional da saúde, a gente vê muita parte clínica, hospitalar, e eu não tinha esse olhar. Então, mudou muito o meu modo de pensar sobre aprender mais sobre a medicina integrativa. Levando em consideração no comparativo de valores, como tu me disse, para diagnosticar uma criança hoje é em torno de 30 mil, né? Sim. E se a gente adota eu digo, um É tratamento, um um protocolo, protocolo de né, de atendimento atendimento integrativo. integrativo, nesse caso a gente está falando de uma diferença muito grande? Significativa? Muito, porque a gente vai encontrar exatamente nos chás, E é né, chá, óleo, óleos, realmente vendo a questão do que é essa alimentação básica, né, tirar muita conservantes, muita questão realmente que intoxica, né? Então, assim, a desparasitação, né, também ver como é que tá o intestino, que é o cérebro, né, que fala muito da questão que é o é o segundo segundo cérebro cérebro do corpo. do corpo, então ver como é que tá esses exames mais simples que às vezes a gente pensa que você tem que fazer, às vezes algo grandioso e muitas das vezes está na própria alimentação. Eu estava lendo outro dia, acho que foi um livro de uma nutróloga, Denise Carreiro, Nutricionista, né? nutricionista, né, Denise Carreiro, e ela defende muito essa questão da alimentação, que é algo acessível, que está aí Uhum. disponível para todo mundo. Ela fala também da questão do uso do leite, do uso do açúcar, a São importância muito de inflamatórios, inflamatório, e também fala da questão do foi ela que cannabis, falou, eu não sei se eu li no livro dela ou foi em outro livro, mas fala também da questão do uso, né? sim. E então assim,
e percebi que são estudos que já estão acontecendo fora do nosso país, Sim. entre 30, 20 Tem muitos anos. casos de pessoas que usam cannabis e a pessoa que convulsionava, digamos, 30 vezes por dia passa a convulsionar 3 vezes por dia. Então, assim, é algo absurdo, que precisa, assim, fazer, né, exames, fazer um acompanhamento, mas que tem dado resultados surpreendentes. A questão de retirada de alguns alimentos, né, como leite, lá foi falado leite nenhum. Meu Deus, e a gente fica sem saber mais o que consumir também, E né? aí tem que estudar, tem que realmente buscar esses profissionais para poder montar esse protocolo de atendimento a esses pacientes, né? Não é de qualquer forma, não é tomar um chá de qualquer jeito. Tudo tem um protocolo. A Mar não foi à toa em São Paulo e não está à toa, como sempre, nunca Uhum. esteve, né? É. E aí, o que que tem de novidade vindo por aí? Eu imagino que tu deve estar trazendo alguma coisa para cá já, né? Pensando em trazer algo para cá, né? Então, estive no congresso, exatamente isso abriu portas, né? Para amar, porque a gente conheceu, inclusive a autora do livro que você leu, a Denise Carreiro, Sim, e aí ela foi uma das palestrantes. E também, passando por Brasília, eu conheci o Oswaldo Freire, que é um escritor sim. que tem uma linda experiência com o autismo. E aí surgiu a ideia da gente trazer para o Maranhão um congresso de saúde integrativa, onde a gente Legal. vai ter a participação exatamente deles dois, Sim. né? E a gente vai estar falando sobre esses assuntos, né? De como agir com as famílias para modificar e ter mais qualidade de vida nos seus atendimentos. Então, a gente vai fazer um mapeamento com essas famílias, vai informá-las como é que vai ser esses protocolos, para que elas entendam que é possível, sim, fazer essa mudança, né? Porque é uma mudança bem Então, drástica, pelo que digamos eu, assim. em relação a esse congresso, no caso, vocês vão estar apresentando para a sociedade tem a medicina tradicional, né? Mas Sim, vocês vão estar agora apresentando essa nova alternativa de tratamento. isso. E então o congresso acaba sendo algo não só direcionado às famílias atípicas, mas para os profissionais da área. Os profissionais que não conhecem, né, a saúde integrativa, assim como eu não conhecia, né? Então eu busquei realmente vendo os resultados, os profissionais, os palestrantes falaram muito e mostraram muitos resultados de crianças que eram irritadas, que eram realmente agressivas e começaram com o protocolo de alimentação, de mudança dos alimentos, começaram a ter uma vida mais tranquila. Então isso aí as pessoas vão ter exatamente na prática com esses profissionais que irão a congressos, mostrar como é que isso funciona. E treinar também a amar, né, os nossos voluntários vão ser treinados, os profissionais do município ou dos municípios que forem vão também saber o que é essa saúde integrativa, para quem não conhece. E é uma luta realmente de mudança, né? Aquilo que vem para melhorar a vida dos nossos filhos, a gente quer conhecer e quer fazer, né? Então, Tu não acha uma ótima oportunidade estender isso para os estudantes? sim, porque é como eu até falei, né? Eu não tive essa oportunidade de ter esse conhecimento na faculdade, mas os Isso. estudantes, os acadêmicos vão ser convidados. Nós estamos Ah, entrando em contato com faculdades para poder estar caravanas de estudantes, né, das faculdades indo até legal. os Lençóis, as regiões, as cidades perto também para estar participando também. Então, assim, vai ser algo assim inédito porque nunca teve. Então, nós vamos ser os pioneiros, tanto na saúde integrativa no município, como o congresso voltado para a pessoa TEA. Então, vai ter depoimentos de pessoas autistas, vai ter depoimento de mães atípicas, vai ter também, né, a apresentação no congresso do trabalho que a gente está desenvolvendo como trabalho para as mães atípicas, que é a Ponte Mãe, que é uma mentoria específica para essas mulheres serem forjadas, para elas serem realmente buscarem essa mudança, né, de comportamento, que muitas das vezes elas estão depressivas, elas estão desistidas. Então, a gente vai, na verdade, fazer todo o nosso trabalho, todos os pontos serem, digamos, informados e demonstrados nesse congresso. Né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Se tu pudesse fazer, tipo, que um pedido para os gestores públicos, principalmente eu acho que é uma oportunidade a respeito desse próprio congresso, porque é Sim. algo que é inovador, não só a nível, não digo nacional, porque tu acabou de falar que veio no congresso, né, nacional, mas a nível estadual, com certeza absoluta, deve ser o grande evento, né? Sim. E o que que tu poderia dizer aí? Aproveite. É, eu queria fazer, na verdade, um pedido como não presidente da AMAR, mas como mãe atípica, né? Que pudessem qualificar mais profissionais. A gente precisa de profissionais mais capacitados nas redes públicas. Eu queria também pedir e solicitar também mais serviços, né? Mais centros especializados, mais o crescimento e descentralização desses atendimentos na rede municipal.
os nossos gestores, que nossos, né, nossas autoridades, elas possam ter esse olhar mais inclusivo. A sociedade ainda precisa estar mais inclusiva, né? Então, acessibilidade, a gente precisa de uma cidade mais acessível, ainda é muito pouco, é feito, mas ainda precisa ser feito mais ainda. A educação mais inclusiva, né? Mais praças inclusivas, porque, por exemplo, minha filha, ela o adulto, né, que eu nem falei do 12 mais, né, o autista na fase adulta, ele não tem muitos lugares para ir, né, para, digamos assim, no sentido de ter uma praça inclusiva, de estar lá, mais uma questão sensorial, né, praças mais sensoriais. Então, a gente precisa realmente de mais atendimento, de mais serviço. Por isso que a AMAR, ela faz esse trabalho, né, de entidade, de terceiro setor, porque muitas das vezes a gente não encontra esses serviços, né, no SUS, como o neuropsicólogo. Sim, Então, neuropsicólogo não existe no serviço público em muitas cidades, né? São poucas cidades que têm um neuropsicólogo para ser atendido e não dá para atender as pessoas, né? A lista de espera é muito sim. grande. Então, o que a gente pode pedir é para as famílias se cadastrarem na AMAR, virem conhecer nosso trabalho, os gestores também venham às associações conhecer o nosso trabalho, ter essa parceria, né, do poder público com as instituições como a AMAR para poder haver esse fortalecimento. Então, a gente precisa ser reconhecido porque a gente faz um trabalho que muitas das vezes é o trabalho que era para ser feito no município, no estado, e quem executa e faz somos nós. Sim. Então, a gente faz por amor, a gente faz por realmente ver a necessidade, né, desses serviços, então a gente faz a nossa parte. Então, esse é meu pedido, que a gente possa somar forças e aumentar os centros especializados, não só na capital, mas que esse serviço cresça para os interiores, que esse serviço cresça realmente para a gente ter mais acesso a esses atendimentos que a Entendi. gente não encontra. Sim, então já chegou aqui na nossa última pergunta. E para encerrar, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para todas as mães atípicas que estão nos assistindo hoje? Eu queria deixar uma mensagem para você, mãe atípica, que está me escutando agora, que você não tenha medo do diagnóstico. O diagnóstico não é o fim. E que você lembre de Deus, primeiramente, que lembre de um versículo que diz assim: Vinde a mim, que todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, você, mãe que está sobrecarregada, você, mãe que está com muito medo, que está querendo desistir da sua vida, desistir do seu filho, creia em Jesus e entenda que você não está sozinha. A AMAR está como rede de apoio para dar as mãos para você, para lhe acolher, para lhe ajudar. Então, procure amar, procure nossa equipe, que você vai vencer não só esse medo, né, do futuro, que muitas mães atípicas têm medo do futuro, do que vai acontecer se caso você não esteja mais quando, né, digamos que você partir, né, dessa terra. Mas não pensar só no diagnóstico, pensar, ter esse olhar além do diagnóstico, né? Quem é você, quem é seu filho, acredite no potencial do seu filho, acredite no seu potencial, que você vai conseguir, a cada dia você vai vencer o dia a dia, né, no caso. Então, você sendo fortalecida, você tendo essa esperança, você sempre vai conseguir vencer o que vier pela frente. Que legal. Gente, estamos já chegando aqui ao final da nossa entrevista com Jaciara Frazão. E eu não sei se você percebeu que a palavra legado vai além do agora, né? Então, eu fico muito feliz por conhecer você, por saber da sua trajetória, da sua história. E sem Sim. dúvida nenhuma, você está deixando um legado a nível nacional. Amém. Querendo ou não, você foi muito corajosa, né? A gente está falando aí de de uma trajetória de 30 anos. Então, nós estamos hoje se a gente for analisar tudo aquilo que foi evoluindo sobre o autismo, de informação, deve ter o quê? 16 anos de lá para cá, de aprofundamento, de Isso, estudo, de profissionalismo, isso. enfim. Então, assim, é praticamente 50-50, né? Então, você acabou sendo a pioneira e é uma profissional da área de Sim. saúde, né? Diga-se de passagem. E, de fato, além da questão do desbravar, né? Praticamente você estava numa ilha deserta. Você também é uma pessoa muito forte. Então, que bom Uhum. que esse legado está sendo construído por uma pessoa que tem não só como base, né, como disciplina, determinação e amor ao próximo, porque ela poderia muito bem, gente, viver isso de maneira particular, privada, individual e o restante que se virasse também. Sim. E você não fez isso desde o primeiro momento. Então, que maravilha, graças a Deus pela Amar, graças a Deus pela sua vida. E que lindo legado está sendo construído. E muito obrigada. Amém. Eu que agradeço, gente. É isso. Então, pupilas e pupilas, estamos encerrando o legado com Jaciara Frazão e até o nosso próximo episódio.